Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. A aprovação por parte do PS de uma recomendação do Chega na Câmara Municipal de Loures colocou os socialistas em rebuliço. António Costa escreveu mesmo uma defesa da honra do partido. Ricardo Leão acabou por se demitir da distrital do PS de Lisboa, mas já disse que vai ser recandidato a Loures. Hoje recebemos o deputado do Chega e vereador em Loures, que foi o autor desta recomendação. Bem-vindo, Bruno Nunes. Tem alguma expectativa ou sinal da parte de Ricardo Leão de que a recomendação que foi aprovada resulte numa adaptação do regulamento de Loures sobre o acesso à habitação? Antes de mais, obrigado pelo convite, Miguel, e desejar também um bom programa para os ouvintes do Observador. Eu tenho expectativa que quando o Partido Socialista aprova uma recomendação, a seguir a quer cumprir. E, portanto, não me passaria pela cabeça que Ricardo Leão ou o Partido Socialista aprovasse uma recomendação sem qualquer consequência a seguir. Mas se voltarmos um bocadinho atrás e percebermos esta questão aliás, Ricardo Leão, o que pode agradecer ao Chega é que recentemente a Câmara Municipal de Loures mudou a imagem e assina com um novo slogan a dizer Loures no centro. E na realidade foi preciso o Chega para que Loures ficasse no centro do debate de uma forma que o Partido Socialista, e neste caso concreto a oposição ao Pedro Nuno Santos, decidiu pegar no assunto de Loures e fazer recuperar a imagem que António Costa tinha perdido ao longo dos últimos meses dentro do Partido Socialista. Portanto, a expectativa em relação a esta questão é aquela que nós propusemos na recomendação. Sentarmos à mesa com todos os partidos, revermos o Regulamento de Habitação, porque o Regulamento de Habitação atualmente, no artigo 54 LIM, não vou amassar as pessoas agora com questões jurídicas, mas já prevê que por um princípio de urbanidade, ou não cumprimento do princípio de urbanidade, que poderiam as pessoas ser despejadas. E nós consideramos aí sim que não pode haver o livre-arbítrio por parte do Presidente da Câmara, que sem qualquer critério possa fazer uma ordem de despejo. E o que nós quisemos com isto foi tipificar o que é que estávamos a falar para que possa ser feita uma ordem de despejo em habitação municipal. Para irmos a um dos pontos que tem gerado maior discussão, também para percebermos a sua posição. Numa família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos menores, um pai comete o crime na rua, todo o agregado familiar deve ser despejado? Não, claro que não. Aquilo que nós propusemos é simples. Primeiro temos que entender da família de 4 pessoas aquele que cometeu o crime, se é ou não é o titular do contrato de arrendamento com a Câmara. Depois, eu parto do princípio que a priori e a montante que quem cometeu o crime nem sequer devia estar na habitação municipal por uma razão simples, devia estar preso. E, portanto, a partir do momento que estava preso, nem sequer se colocava esta questão porque estava fora do agregado familiar. Obviamente que aquilo que nós propomos é que exista. E, portanto, aí o contrato passaria naturalmente para outro elemento do agregado familiar, e por isso esse é o nosso posicionamento. Obviamente que quem tem um pai que comete um homicídio, a seguir não é a família que é toda condenada por isso. Por isso, para além disso, nós sempre propusemos, e está descrito na nossa proposta, logo na parte introdutória, que aquilo que nós pretendemos é que isto seja uma medida dissuasora e que as pessoas entendam que existe uma consequência direta ao facto de praticarem um crime contra a ordem pública, que tem uma consequência que não podem continuar a viver impunemente em relação a esta situação. Agora, não existe aqui, como já ouvi na televisão, da questão da inconstitucionalidade, porque é uma pena, primeiro não é uma pena, é uma sanção administrativa, não há pena nenhuma, mas podemos, se quiser, podemos esmiuçar a questão constitucional em relação àquilo que está presente nas propostas do Partido Socialista, ou pelo menos da área do Partido Socialista que se opôs a esta questão, e inclusive nas declarações que António Costa faz, que surpreendentemente aquela famosa carta em defesa da honra do Partido Socialista tem uma atitude altamente xenófoba e racista, porque é António Costa que considera que os imigrantes, e faz uma correlação entre os imigrantes e a criminalidade. Em momento algum o Chega fez isso. Portanto, ou seja, a questão e pegando na frase de Ricardo Leão, a questão do sem dó nem piedade aplica-se, por exemplo, numa família de uma pessoa em que essa pessoa é responsabilizada pelo tribunal, é condenada pelo tribunal e perde a casa, porque tendo agregado familiar, haveria sempre o regulamento, na ótica do Chega, certo, iria sempre prever maneiras de que o agregado pudesse ficar com a casa. Obviamente, antigamente existia, que entretanto a lei veio alterar isso, existia uma coisa nos regulamentos municipais que era a lei dos desdobramentos. Existiam desdobramentos em que o agregado familiar, a partir de determinada altura, quando os jovens atingissem a maioridade, teriam direito a uma casa da Câmara. E, portanto, a transferência de competência e o contrato e da titularidade do contrato pode ser feita. Portanto, o regulamento municipal já prevê, só que a questão do livre-arbítrio que está conferida no princípio da urbanidade,
o que é o princípio da urbanidade? Eu não gostar da sua música, a sua música estar demasiado alta, você torcer por um clube que me incomoda todas as semanas que ganhe e por isso faz muito barulho dentro do prédio, quer dizer, não pode ser por causa disso. E nós quisemos tipificar e consideramos que quem não sabe viver em sociedade e que ataca constantemente o bem público, então não tem que viver à conta do bem público, e as casas não são da Câmara, as casas são de todos nós, o Estado não tem nada, o Estado gera e os eleitos são eleitos para gerir aquilo que é o erário público. Se não o sabem fazer, só tem uma solução, é sair. E aí a tipificação deveria ser feita por crime ou bastava a condenação judicial para determinar essa perda de direito? Não, aquilo que nós propusemos foi claramente em relação aos atos de vandalismo e de ordem pública. De qualquer forma, quem assistiu à reunião de Câmara entende que eu digo que na altura que nos sentarmos à mesa, eu irei propor para ir mais longe, nomeadamente para violadores, para pedófilos, para tráfico de armas e para tráfico de droga. Mas nesta altura o que consta no documento é claramente uma consequência, e podemos dizer, é uma reação àquilo que estava a acontecer nas ruas. É verdade. Por isso, o motivo, mas a política também é isso, as leis também são isso, os regulamentos também são isso, que é agir em conformidade com aquilo que está a acontecer no momento. E nós temos tido uma falta de medidas, temos tido faltas de medidas preventivas e estamos constantemente num conceito de reação. Nós não precisamos de mais leis em Portugal. Temos leis e temos um ordenamento jurídico já bastante denso. Nós precisamos é da aplicabilidade da lei. E não podemos ter as normas de uma forma tão vaga que, a determinada altura, quer dizer, o Presidente decide como quer e como lhe apetece, sem ter regras para cumprir. E nós achamos que devem existir regras para cumprir, de um lado e do outro. E não há aqui um risco de criar desigualdades ao longo do território, ou seja, termos municípios com determinadas regras e outros com outras e disso causar desigualdades? Mas já existe. A desigualdade nos territórios já é imposta pela forma como estamos organizados politicamente, quer no investimento que é feito para o interior em comparação com o litoral, mas já temos medidas. Olha, dou-lhe um exemplo, a questão do IMI, nós continuamos a determinar que é a boa vontade do Presidente de Câmara ou do Executivo se determina ou não a isenção de IMI para os bombeiros voluntários. Portanto, já existem discriminações, são discriminações positivas, nós não somos de acordo com as discriminações negativas e, portanto, consideramos que, de acordo com a Constituição, a autorregulação e o regulamento de municipais é uma responsabilidade da Câmara Municipal e, para além disso, o próprio Governo e também a Assembleia da República, e surpreendeu-me ouvir Alexandre Leitão e pessoas que acham que são sumidades na área jurídica, vir atacar um princípio constitucionalmente garantido, que é o princípio da autonomia do poder local. Portanto, a partir do momento em que consideramos que é na Assembleia da República que temos que legislar questões regulamentares dos municípios, quando isso está na esfera de competência da Câmara Municipal, estamos subvertidos nos valores. E isto, basicamente, deixa-me dizer uma coisa, isto foi para fazer barulho para António Costa dizer a Pedro Nuno: lembras-te quando andavas na SIC a fazer oposição interna? Então agora sente lá um bocadinho. E foi basicamente isso que aconteceu. Ficou surpreendido com a posição do Presidente da Câmara de votar a favor da recomendação? Não fico surpreendido é de ver o Partido Comunista Português a votar contra, porque eu considero que qualquer pessoa que é eleita e que tem uma representatividade e tem o princípio da representação do povo não pode, de maneira nenhuma, não concordar com isto. É uma questão de bom senso. E, portanto, votou o Partido Socialista, o PSD tem passado a miúdo no meio desta história toda, mas também votou, e eu entendo, porque em Loures o PSD praticamente é inexistente e está coligado com o Partido Socialista, e, portanto, e ali já ninguém fala das coligações negativas, a mim o que me surpreende é o voto contra por parte do Partido Comunista, assim como me surpreendeu o voto de abstenção do Partido Comunista ao voto de solidariedade que foi apresentado na Assembleia Municipal para com o motorista da Carris Metropolitana, Tiago Cacais. Isso é que eu acho que é lamentável. Depois passamos para a parte técnica, mas ainda recuperando a questão política, não teme que haja um recuo por parte do Presidente da Câmara com toda esta pressão que tem existido à volta do assunto? Uma consequência política. Obviamente, se Ricardo Leão voltasse atrás, seria no mínimo estranho, e neste caso não é o Ricardo Leão, neste caso todos os eleitos do Partido Socialista votaram a favor. E eu creio que, tomada a decisão, se foi tomada em consciência, o Chega não apontou uma arma a ninguém, caso contrário eu teria perdido a casa, e portanto não apontou uma arma a ninguém para que fosse votado pelo Partido Socialista. O Partido Socialista, creio eu que com bom senso, aprovou uma medida que é da maior justiça social. Bruno Nunes, a intenção daqui a um ano é ser novamente candidato à Câmara Municipal de Loures. Já tem alguma garantia ou conversa com André Ventura sobre isso? Não. Estamos em fase de orçamento de Estado. Não lhe vou mentir, eu faço política no município há mais de 20 anos, onde já fui deputado municipal, onde sou vereador, onde já fui candidato a juntas de freguesia e, portanto, há muitos anos que estou enraizado. Uma das estratégias, quando passei para
para deputado pelo Círculo Eleitoral de Lisboa foi precisamente a capacidade que teria de intervenção no terreno e por isso não fazia tanto sentido ser eleito por Setúbal e neste momento estar como vereador em Loures e portanto daí também correr o risco de vir em 7º lugar pela lista de Lisboa. Sei que estamos numa fase de indicar nomes, a Comissão Autárquica Nacional está a trabalhar no processo, a Direção Nacional terá que... Perguntando ao contrário, há alguma hipótese de não ser Bruno Nunes o candidato? Há sempre muita hipótese. Eu vou-lhe dizer, nós em Loures temos uma estrutura já bastante adaptada à realidade, gente que entende perfeitamente o Conselho e, portanto, quer na Conselhia, quer na esfera dos deputados municipais, existem sempre pessoas com capacidade e com competência para assumir o cargo que eu atualmente desempenho com toda a honra. Se me perguntar se eu pretendo ser, obviamente gostava de ser, e não escondo a realidade que tenho uma grande paixão pelo poder local. Aliás, não foi por acaso que o Presidente André Ventura me indicou também para Presidente da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial na Assembleia da República. É uma das grandes paixões. Se me perguntar também, já lhe estou a fazer as perguntas que eu gostava de receber, se eu preferia ser deputado ou Presidente de Câmara, assinava de imediato, era Presidente de Câmara, porque eu gosto muito do poder local. Saía sem olhar para trás. Disse inclusivamente na reunião de Câmara hoje que as próximas eleições em Loures são entre o Chega e o PS. Nas últimas ficou em 4º lugar. Este discurso do Chega de apontar à vitória, como aconteceu também nas legislativas, não é descolado da realidade? Não, porque desde as últimas autárquicas até agora nós temos, e basta ver os resultados quer das europeias, quer das legislativas, o Chega no Conselho de Loures ganhou nas legislativas diversas mesas de voto e nas europeias, que não tivemos o melhor resultado e assumimos a nível nacional, o Chega ganha secções de voto e, portanto, as mais recentes estudos de opinião, vou-lhe chamar assim, que foram feitos no município, demonstram que principalmente nas freguesias de maior densidade populacional, o Chega tem subido e muito e, portanto, a nossa expectativa de toda a conselhia, de toda a estrutura local, é de, claramente, nós neste momento, eu até ia mais longe em relação à sua afirmação. Eu não digo que é uma luta entre o Chega e o Partido Socialista. Atualmente o que temos é uma luta entre o Chega e Ricardo Leão, porque o Partido Socialista saltou fora do município de Loures a partir do momento em que decidiu fazer um ataque cerrado, não sei se irão apresentar outros candidatos, e portanto a CDU já não traz nada de novo ao Conselho e portanto ninguém quer um regresso ao passado, e o Partido Social Democrata está coligado com o PSD, portanto é mais do que óbvio que a resolução de Loures é entre o Chega e o PS. E acha que esse PS não será representado por Ricardo Leão? Não faço ideia, não sei quem é que ficará à frente. Como estava aí a pôr a hipótese do PS ter abandonado Ricardo Leão? Eu não sei se o PS atual ou se o PS de antigamente, porque existem vários PS, que é uma facilidade que o Chega não tem, porque não existem vários Chegas, porque só temos um líder e está a questão resolvida. E, portanto, não existem estes problemas de ataques à liderança. E, portanto, eu não faço a mínima ideia do problema da casa dos outros. Venha quem vier, nós estaremos em Loures para ganhar e acredito seriamente que Loures pode ser o primeiro município do Chega. O Chega vai apostar muito na bancada de deputados para concorrer nas autárquicas. O Bruno Nunes já vem da bancada anterior, é um dos mais experientes. Há falta de nomes no partido para responder a todos os desafios eleitorais que estão pela frente? Não, repare, quando era só o André, havia falta de nomes para apresentar para os deputados. Agora já existem 50 deputados, existem falta de nomes para as câmaras municipais. É normal que existindo 308 municípios, é normal que, tendo 50 deputados, os rostos mais visíveis da política do Chega acabam por ser os deputados, são aqueles que têm mais mediatismo, que estão mais presentes na televisão, e depois existem, no entanto, as pessoas da estrutura local, mas existindo 308 municípios e 50 deputados, é normal, e acho que será lógico que os deputados cheguem à frente, desculpa a expressão, mas é claramente isso, temos que nos chegar à frente e não podemos apenas estar à espera de ir a eleições quando é o presidente do partido, porque aí é fácil, quando é o presidente do partido o candidato, é fácil, quando não é o presidente do partido, nós sabemos que o presidente do partido tem influência direta nos resultados eleitorais, mas temos que nos chegar à frente e temos que dar a cara. Há pouco disse que não hesitaria entre ser Presidente de Câmara ou Deputado, hesitaria caso, por exemplo, o Chega tivesse o número de vereadores necessários para dar uma maioria absoluta ao PS? Como assim? Loures? Ou seja, Ricardo Leão neste momento tem um acordo com o PSD. Sim. Se nas próximas eleições escolhesse o Chega para esse acordo? Não teria acordo.
É simples, não existe acordo. Nós nascemos para lutar contra o sistema e contra o socialismo, não faz sentido nenhum aprovarmos. Nós podemos discutir, porque às vezes tenta-se colocar esta retórica de nós aprovarmos propostas do Partido Socialista ou o Partido Socialista aprovar propostas nossas, mas isso era porque estava no nosso programa. Agora, a nível autárquico e mesmo a nível governamental, nunca fará sentido perguntar ao André Ventura se iria fazer uma coligação com Pedro Nuno Santos para o governo ou perguntar a Bruno Nunes se vai fazer uma coligação com o Ricardo Leão. Isto está completamente fora. A candidatura a Lisboa há 4 anos não correu como previsto. O Chega não elegeu nenhum vereador, apesar da aposta num candidato mediático. Que nome é que está agora em melhores condições para encabeçar esse desafio? Seria o próprio presidente do partido? O presidente do partido é sempre um bom candidato a qualquer lado. Agora, a decisão do presidente do partido, da Direção Nacional e da Comissão Autárquica Nacional não me passa pela cabeça. Eu estou muito focado no trabalho que temos feito na Assembleia da República e no trabalho que estou a desenvolver em Loures. Acredito que a solução que será apresentada por Lisboa será a melhor pensada pelo Presidente do partido e aquilo que poderá ter frutos, até porque todos nós sabemos que, obviamente, a candidatura a Lisboa tem demasiado mediatismo e que acaba por ter alguma influência na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, aquilo que eu espero é aquilo que tenho a certeza, é que teremos um bom candidato capaz de derrotar ou de afrontar Carlos Moedas e de ficar à frente do Partido Socialista em Lisboa. As eleições europeias ficaram abaixo das expectativas do Chega, já aqui também referiu isso. As autárquicas acabam por ser essenciais para assegurar a imagem e até a liderança de André Ventura? Não, a liderança não está colocada em questão. Mas obviamente para o partido é importante percebermos que nós só tivemos inicialmente 12 deputados e depois 50 deputados, porque não obstante o facto de termos colocado em cima da mesa alguns nomes que acabaram por correr mal e que tivemos algumas situações de norte a sul que existiram erros, só comete erros quem vai às eleições. Ficar em casa era fácil e assim não teríamos cometido erro no município A ou B, mas há uma coisa que eu creio que toda a gente entende. Se nós não tivéssemos ido a todos os municípios, se não tivéssemos feito esta mancha nacional e não tivéssemos colocado o partido como um partido também autárquico e com capacidade de luta no terreno pelas questões locais, nós nunca teríamos chegado a 50 deputados. E, portanto, a entrada dos cerca de 400 autarcas há 3 anos, aproximadamente 3 anos atrás, foi fundamental para a estratégia de crescimento do partido. Mas a fasquia mínima seria mais ou menos o resultado das legislativas a nível nacional? Nunca poderemos comparar, porque a nível de percentagem? Sim. Nunca poderemos comparar, porque de certeza que teremos municípios onde teremos uma maior percentagem, outra menor. Tem muito a ver com a realidade local. Sabe que as eleições autárquicas nunca são propriamente umas eleições que acabem por refletir o que se passa no âmbito nacional. Poderá refletir... Não uma transposição direta. Não, acho que poderá acontecer em Lisboa e no Porto, eventualmente aí tem uma conotação maior com o que se passa a nível nacional, mas depois todos os seus municípios têm as suas vicissitudes e é completamente diferente, depende do candidato, depende do trabalho que está feito no terreno, depende da estrutura local, depende da falha dos autarcas, depende do que aconteceu durante os últimos 3, 4 anos, até porque nós sabemos o perigo que corremos com a forma como os autarcas gerem os seus orçamentos municipais durante 3 anos. Toda a gente passa ao final do ano com saldos de gerência para chegar ao último ano e ter o boom. Aliás, o povo costuma dizer, e o povo é sábio, que se tivéssemos eleições autárquicas de 6 em 6 meses, não existia lixo na rua, não havia problemas de iluminação, de segurança, ou os jardins estavam todos bonitos, porque aos últimos 6 meses é a altura que os autarcas do PS, do PSD e da CDU gastam o dinheiro. Por falar em saldos de gerência e bolos orçamentais, estamos na fase da discussão do Orçamento do Estado, já tem aprovação garantida, mas há ainda alguns pontos em aberto. O Chega votará contra a descida do IRC de 1 ponto percentual, que é o que está em cima da mesa. É uma decisão, acho que o Presidente tem sido bastante claro nisso. Nós propusemos ir mais além. Nós achamos que a economia, nós temos uma visão muito clara para o país e achamos que quem gera emprego e quem tem que gerar emprego são essencialmente os privados. O Estado não pode continuar nesta lógica dos últimos anos de cada vez mais Estado e cada vez menos privado, e ser empresário em Portugal aparentemente parece que nas últimas governações parece que é um criminoso. Os empresários portugueses ganham um sócio no primeiro dia, constituem a empresa, que o sócio nunca aparece, a não ser no final do mês, para lhes cobrar dividendos, que é o Estado. E, portanto, nós chegamos a uma altura que, quando pensamos em aumentar os vencimentos aos trabalhadores, que é o mais importante, porque é isso que é o motor da economia, porque isso fará o mercado trabalhar por si, enquanto pensamos isso, se aqui no Observador o Observador continuar a cada vez a se focar mais com impostos, eventualmente Miguel vai pedir um aumento e vão-lhe dizer isto está apertado e não dá. E, portanto, nós temos que libertar margem aos empresários e não podemos continuar a catalogar, como a esquerda tem catalogado, de que todos os empresários em Portugal são criminosos e que toda a gente vive bem. A questão aqui é um mal menor, não é? Ou seja, vale mais aprovar uma descida menos ambiciosa ou chumbar? Está bem, vale mais ir a comer ao McDonald's do que não comer.
mas no entanto eu prefiro comer num restaurante de forma sentada e estar tranquilo, não estou a criticar a marca, mas também como não estou à procura de patrocinadores, por isso não há grande problema. Portanto, não podemos continuar a gerir com esta lógica do mal menor. Nós temos que olhar e perceber o que era o programa eleitoral do Partido Social Democrata, que entretanto subverteu e que está com a necessidade de votos por parte do Partido Socialista, vendeu a sua ideologia. Neste caso é uma venda de ideologia que no meu caso nem sequer me surpreende, porque Rui Rio dizia que o Partido Social Democrata nunca foi de direita, era de centro-esquerda, e portanto é essa a realidade, é continuarmos a sufocar. E aliás, eu acho que o PSD não percebe que a determinada altura, Francisco Sá Carneiro, que eles gostam tanto de evocar, ganhou... O Chega também gosta particularmente. Mas o Chega com razão, porque o Chega evoca por uns princípios daquilo que considera numa visão liberal nos princípios económicos e conservadores na área dos costumes e das tradições. Agora, o Partido Social Democrata não percebe que a grande diferença na altura entre o Partido Socialista de Mário Soares e o Partido Social Democrata de Sá Carneiro é que o Partido Social Democrata de Sá Carneiro olhava para os pequenos empresários e considerava que esses eram o motor da economia. Portanto, é uma questão de entender que o PSD vendeu-se e obviamente nós tomaremos a nossa posição. Obviamente que é um mal menor, mas nós achamos que deve vir mais além e, portanto, temos mantido a nossa posição e acho que o sentido de voto do Chega é bem claro. Bruno Nunes, vamos entrar no último segmento deste sofá. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Temos aqui sempre o segmento da defesa da honra, é a pergunta final. Nas últimas legislativas falou-se da despromoção, de que foi alvo por parte de André Ventura. Já esclareceu isso aqui até numa outra edição do Sofá do Parlamento. Continua a ter hoje o mesmo espaço no Chega que tinha anteriormente? Acho que até tenho mais. Estou focado no meu trabalho. Sou presidente de uma comissão que me honra muito, estou focado no trabalho não só no Parlamento e consigo fazer muito mais porque nós estávamos, quando éramos 12, tínhamos que obrigatoriamente assumir uma postura de a nossa área de especialização era tudólogos, ou seja, nós tínhamos que entender de tudo e conseguir falar de tudo. Atualmente nós temos uma especialização, porque são 50 deputados, cada um afeta a sua área. E eu creio que a questão não se coloca, continuo a ter e sinto que tenho a confiança do Presidente do Partido, que para mim é o mais importante e tenho feito o meu trabalho. Foi um dos que respirou fundo quando soube que não ia haver eleições antecipadas, no sentido de que poderia perder o lugar? Primeiro eu não considero que perdesse o lugar, mas de qualquer forma, mesmo que existissem mudanças na estrutura e que não fossem 10º, que fossem 17º, que fosse onde fosse, eu felizmente, e acho que ninguém deve entrar na política sem ter autonomia e liberdade, mas principalmente de ter a sua vida organizada de maneira a poder trabalhar, termine ou não o mandato hoje. Nós não sabemos se à hora que estamos a falar, se Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele surpreende-nos tantas vezes, não dissolve o Parlamento por algum motivo. E, portanto, a qualquer momento quem vem para a política tem que saber que isto pode durar 4 anos, pode durar 1 ano, pode demorar 6 meses e, portanto, não devemos estar a aguardar para ser eleitos. Nós temos que... Eu sei que é um chavão, mas nós temos que perguntar mais o que é que nós podemos fazer, de facto, enquanto deputados, do que é que a Assembleia da República pode fazer por nós. Eu sei que é um chavão adaptado, mas a realidade é que temos que pensar nisso. Bruno Nunes, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Eu sou Miguel Viterbo Dias. O Sofá do Parlamento neste formato fica por aqui. Vai sofrer algumas alterações, mas estará de regresso para a semana, novamente, à antena da Rádio Observador.